de todos os servidores e de todos os juízes, embargadores, todo mundo. Se foi o tempo de jogar... Tu aperta num outro botão, tu sabe todas as licitações. Mas, doutor, o futebol tem um nível de informalidade e comissionamento dos mais diversos. Pois é, mas é isso que se presta a essa banca. Não, mas claro, tem que mexer no sistema, porque se o sistema fosse bom, o futebol brasileiro e o futebol mundial, né, seria uma maravilha. Mas o que nós temos hoje? O presidente da FIFA, né, processado por tudo que é lado, né, acusado de tudo que é coisa. Ex-presidente da CBF, morando nos Estados Unidos, não pode pisar no Brasil porque vai ser engatado. O atual presidente, denúncia de tudo que é jeito. Presidente da Comebol, vitalício, não sei o que, cheio de... Pô, o futebol brasileiro é enrolado ou não é enrolado? É muito enrolado o futebol mundial. Então o Internacional, como sempre foi pioneiro, ele tem que mudar essa lógica, né? Por quê? Por que a torcida e o associado internacional... Mas uma conduta assim não vai isolar o Inter no sistema, doutor? Não vai, ao contrário. Não. Vai dar credibilidade para o Inter. Pode ser um pontapé inicial para engrossar a voz e exigir o que lhe é de direito. Porque senão nós vamos ser reféns. Qual é o problema que tem? Qual é o problema que tem de todos saberem, conselho fiscal, que o jogador X, 50% desse jogador é do investidor fulano de tal. Isso eu disse lá no Conselho. Isso é praxe corriqueira. Então, o que eu disse na última reunião do Conselho, quando começaram a levantar acusações daqui, eu digo, olha, aqui todo mundo que foi presidente do clube roubou, morto ou vivo. Estou dizendo isso, não estou dizendo que roubou, mas foram acusados de ter roubado. Um foi uma caneta, outro foi um jogador, outro é porque vendia, não sei o quê. Todo mundo foi acusado. E isso é uma coisa normal no futebol. Eu digo, mas ninguém, e o Conselho não faz isso. Ninguém se revolta. Eu digo, isso é uma coisa que a gente aprende. Quando alguém é imputado alguma coisa, a primeira coisa que o sujeito diz é o quê? Abro minhas contas, quero ser investigado, desejo que tudo venha ser esclarecido, sou o primeiro a prestar depoimento. No futebol, a coisa fica... Não, mas vamos ver, o Conselho Fiscal... não mexe com ele, é tão bonzinho. Eu usei essa frase já várias vezes. O futebol, não há nada mais parecido com a máfia do que o futebol e nem nada mais parecido com o futebol do que a máfia. Por quê? Sob a alegada argumentação de que acusar, buscar responsabilidades, investigar, nós estamos expondo o clube, a instituição. Isto é uma capa que abriga as mais absurdas posturas de gestão. Isso não existe em empresa. Tem empresa que é empresa familiar, que está o nome do bisavô lá. E os caras fazem investigação, fazem sindicância, fazem tudo. E não dá para pensar daqui para... Eu deixo uma pergunta para depois. Não dá para pensar daqui para frente, implantar um modelo sem fazer caça às bruxas e voltar para o passado? Minha proposta é olhar para frente. Agora, eu não posso olhar para frente, Zé Aldo, sem observar e me apropriar de uma realidade existente. Porque se eu olhar para frente sem criticar, do ponto de vista de análise, eu não vou desmontar. A seguir vamos falar da vitória do Grêmio 1-0 contra o Atlético do Paraná, golaço do Barcos na Arena, e da derrota do Internacional para o Vitória 2-0 no Barradão. Já voltamos. O Rio Grande tem o menor índice de desemprego dos últimos 22 anos. Hoje, há muito mais mulheres trabalhando e há cada vez mais uma demanda por profissionais qualificadas. Programas como Mulheres da Construção Civil e o Pronatec já capacitaram mais de 30 mil mulheres. Vamos caminhar juntas, ampliando oportunidades para todas as gaúchas. Compartilhe crescimento, compartilhe igualdade. Tarso Governador. Band.com.br. É Band e ponto. Olá, sou João Carlos Rodrigues, candidato a governador pelo PMN. Tenho certeza que eu e você queremos mudar o nosso Rio Grande. Por isso peço que você me entregue essa nobre missão de conduzir o nosso estado nos próximos 4 anos. Vamos restaurar a confiança e o orgulho de ser gaúcho em cada um de nós. Eu sei o caminho. Trabalho, honestidade e amor pelo nosso estado. Vamos conversar? Nessa eleição, não esqueça, vote 33, vote PMN. Band.com.br. É Band e ponto. Simon afirma, um novo Brasil é possível. É tu, jovem, agora, que tem que participar, tem que avançar. Jovem na rua.
saiu, gritou, protestou, cercou o Supremo Tribunal Federal. E saiu o mensalão. Jovens, saiam de casa, vão pra rua, proteste, é possível. Um novo Brasil é possível. Se tu, jovem, topar essa parada. Simão 151, senador. Band.com.br. É Band e ponto. Sim para um Estado empreendedor. Sim para Simone Leite 111, senadora. No Estado, temos mais de 500 mil pequenas e microempresas. O gaúcho é um povo empreendedor. Pelos empregos que geram, pelos impostos que pagam, nossos empresários recebem do governo ineficiência, lentidão e cada vez mais burocracia a cumprir. Sim, isso tem que mudar e esta será a minha luta no Senado. Sim para um Estado moderno. Sim para Simone Leite, senadora. Band.com.br. É Band e ponto. Candidatos a deputado federal unidos pelo Rio Grande. Sou técnica de enfermagem. Vou lutar por uma saúde digna, para a valorização do ser humano. Sei onde é preciso mudar, sei onde é preciso melhorar. Para a deputada federal, Ivone Guiar, 3131 e Sartori 15, governador. Faça a renovação necessária. Vote Aida Corete, 3133. Sou de Sapucaia do Sul, quero ser o teu deputado federal. João do Táxi, 3142. A vontade veio com a minha mãe, que já fazia desde quando a gente era pequena. Ela fazia, só que ela fazia em vilas. E ela nos levava junto, ela se vestia de palhaço e a gente brincava com as outras crianças, se misturava no meio das outras crianças. Tu aprende a olhar de uma forma mais doce para as outras pessoas, tu aprende a olhar de uma forma mais doce para a vida, tu aprende a olhar com mais paciência para a vida e para as pessoas. Criança é uma coisa sincera, natural, elas se encantam, elas são sinceras no que elas falam. Então tu sai daqui, tu pensa assim, mas eu vou pro hospital, vou ver gente doente. Não, tu vai pro hospital e tu vai ver gente doente, mas que mesmo assim sorri. Nós aprendemos muito com eles, sem perguntarem onde foi que tu aprendeu mais na tua vida, se na faculdade, no colégio ou no voluntariado. Aprendi no voluntariado. Cidadão Legal. Uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e parceiros voluntários. Você quer ajudar? A gente sabe como. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Conosco no programa, Dr. Roberto Sigma, ex-vice de futebol do Internacional, candidato à presidência. Narrador, José Aldo Pinheiro e a repórter Cristiane Matos, da Rádio Bandeirantes AM 640. E na Arena, o Grêmio, no sufoco, e que sufoco, conseguiu uma vitória importante contra o Atlético Paranaense. Foi o suficiente para o time encostar no G4 do Brasileirão. Já tem a mesma pontuação que o Internacional, doutor Roberto Silva. Pode ir falando. Do Grêmio. E talvez essa seja a maior reversão de expectativa na torcida do Internacional, né? Porque a diferença era muito grande. 11 pontos. Acho que até chegou a mais de 11. E aí nós temos um movimento que é um movimento contrário, né? O movimento do Internacional de não subir e o movimento do Grêmio de subir. Como é que é a sua visão de futebol? Quem tem melhor goleiro, o Inter ou o Grêmio, doutor? Olha, sempre vai ser o do Inter, né? Olha aí, ó. Olha aí, o goleiro esse do Atlético Paranaense, o Everton, é muito bom. É muito bom. Eu vou te dizer uma coisa. Quem poderia ser o melhor goleiro do Internacional, eu poderia dizer que talvez não fosse esse que está aí. O melhor pro Inter. O senhor não quer elogiar o goleiro do Grêmio, mas o goleiro do Grêmio é bom, é bom. Não, é bom. É bom. Quando se elogia o goleiro, se diz que o time não é tão bom assim. Mas eu acho que mas mudou. O Inter tinha o Manguita Fenômeno com baita time. Mas eu vi isso na Copa do Mundo. Quem foi a grande revelação das equipes, né, se deu por onde? Né? Se deu pelos goleiros. As grandes figuras da Copa do Mundo foram Olha que defesa. Mas os grandes times todos têm grandes goleiros. Mas é que o futebol também mudou, Zé.
O futebol hoje ele é muito rápido, de muita velocidade. Então o goleiro ele fica mais vendido do que ficava antes. Não tem esquema defensivo que proteja mais como protegia antes o goleiro. Agora o goleiro quando vê está cara a cara com o atacante. Agora o Grêmio amanhã tem chances contra o Atlético Mineiro. Por quê? O Internacional jogando mal, vinha de uma sequência ruim, o Inter encarou o Atlético. Eu acho que esse Grêmio, mesmo com esse desempenho que teve contra o Atlético Paranaense, não será surpresa. Eu não vou dizer surpreender o Atlético. Não, é jogo equilibrado, Não, o Grêmio já está 4 pontos na frente do Atlético. E sabe o que ele disse, o Levir? Eu fiquei vendo o jogo, Corinthians e Atlético, na disse depois do quinta-feira. jogo. Se nós jogarmos muito mal e ganharmos de 2-0, tá bom. Mas se jogar muito mal, vai perder pro Grêmio. O Atlético está precisando de pontos. O que ele está dizendo é que tem uma necessidade de pontuar. Mas o Atlético jogou bem contra o Corinthians na quinta-feira. Foi um jogo equilibrado, a derrota por 1-0 não. Por isso que ele disse, nós jogamos bem e perdemos. Se nós jogarmos mal, nós podemos ganhar de 2-0. Se jogar mal, vai perder. Pergunta para o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, jogou mal com o Atlético ganhando de 1-0. Preferia jogar bem ou os pontos? O Grêmio também está precisando pontuar. Olha o golaço. Olha que gol do E também o Internacional, quando teve aquela sequência de 5 vitórias seguidas, e muito se falava sobre isso. O Inter não tinha um desempenho satisfatório. Não Estava vencendo, era uma sequência muito importante, porque 5 vitórias seguidas, acho que nenhum clube, nenhum time tinha conseguido ainda no Brasileirão. Agora, acompanhando o rendimento do Internacional, a gente via que aquela sequência não era a transparência realmente do que estava acontecendo. O Inter teve muitos jogos que não foi bem e ganhou. E no Barradão, em Salvador, o Internacional buscava recuperação no Campeonato Brasileiro. Porém, a derrota por 2-0 para o Vitória fez o Inter estacionar na tabela de classificação. Com isso, doutor Sigma, o Inter passa pelo seu pior momento na temporada. São muitas derrotas na sequência para times fracos. E fora essa questão que é objetiva, né, há uma outra. Né, o que o torcedor e o sócio do Internacional, e o que foi, de alguma forma, vislumbrado, né, como possibilidade? A conquista do título, que é um título que nós perseguimos, precisamos e queremos. Né, e chegamos perto, né, objetivamente, segundo lugar, terceiro lugar na classificação. E a partir daí nós começamos a descer, né? Descer, o nosso adversário começou a subir, mas acho que é um pouco essa coisa de assim, o Inter, mesmo quando estava bem classificado, ele não convencia, né? Todos os jogos se ganhava, mas não era um esquema de jogo convincente, sempre tinha crítica no atacante, na defesa e assim por diante. Então era uma equipe que não demonstrava, né, uma consistência tal que pudesse, bom, com essa equipe, arruma aqui, ajeita aqui, nós ganhamos o título. Então, acho que está pegando um pouco essa reversão de expectativa que ocorreu, somado a isso o fato, né, do Internacional praticamente ter abdicado de 2 outras competições, que talvez hoje, né, se demonstram que eram competições importantes. Isso revela um erro, né, tático na condução do planejamento, né, do futebol. Enfim, né, eu somo a isso também. Eu não tenho gostado das entrevistas do Abel depois dos jogos. Eu acho que está muito desanimado. Ele é um sujeito extremamente capaz, né, que nos deu os maiores títulos que o Internacional já conquistou, mas eu estou achando ele um pouco desanimado, um pouco, né, sem explosão. Porque normalmente depois de uma derrota, né, é preciso dar um alento, é preciso dar uma perspectiva, é preciso dar uma luz lá adiante, né? E eu não vejo isso. Ele é muito conformista. Jogamos bem, mas jogamos bem, quando todo mundo viu que jogou mal, né? Não está sofrendo a derrota. É isso. Mas sabe que o Inter até criar, o Internacional cria, o problema é que não convence. É uma criação meio ilusória. Chega, faz um salseiro e quase cruza e quase chuta. E aquele jogo que o Inter deu 3 bolas no poste contra o Bahia e perdeu por 2-0, aquilo ali é a figura exemplar do momento do Internacional. Foram bolas no poste assim, uma bola parada do Alex, a outra que espirrou, bateu no zagueiro, bateu no poste, o chute do Valdívia no poste, porque o Valdívia não faz um gol nunca, né? Então, é uma coisa que parece que já está pré-concebido, né? Vai fazer o salseiro, mas não vai conseguir. E aí tomou o segundo, né? Mas agora talvez um alento que tem o Internacional para o final de semana para o jogo contra o Botafogo é o retorno do Arangues. O Arangues está de volta da seleção chilena.